Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, onde sempre conversamos a respeito de fundos imobiliários. E nessa nossa conversa vamos fazer uma comparação de dois fundos imobiliários de recebíveis, é o Canip 11, do Kinea Índice de Preços, e o Urca Prime Renda, Fundo de Investimento Imobiliário, o URPR 11. Antes de nós adentrarmos com alguns detalhes dos relatórios, que não vou fazer a leitura completa, vou apenas mencionar alguns itens importantes, nós vamos para a nossa tradicional e importante planilha de comparação, onde vamos conversar a respeito de alguns detalhes que trago como itens mais relevantes para a comparação. E aqui nós temos a nossa comparação do Canip 11 e o RPR 11, são dois fundos imobiliários de recebíveis. Eles foram escolhidos por conta desses dois detalhes importantes que eu vou trazer para vocês. O primeiro, o pagamento de dividendos, algo muito expressivo aqui no Urca Prime Renda, pagando R$ 1,64 mês, com o dividend yield de 1,41. E escolhi o Canip 11 por ter uma expressiva participação no IFIX, com uma média diária de liquidez na casa dos 11 milhões de reais. Também destaco que esses dois fundos, eles trazem um preço sobre o valor patrimonial acima de 1. No caso, o Canip 11 com 1,202 e o RPR 11 com 1,2. Desta forma, estes dois fundos com o PVP acima de 1, podemos dizer que eles estão com o preço encarecido. Não quer dizer que sejam fundos caros e que por isso não devem ser considerados como possibilidade de compra. Quanto ao dividend yield para esses dois fundos, nós temos nos 12 últimos meses o Canip 11 com 16,22% e o RPR 11 com 19,24%. São dois fundos imobiliários que estão pagando muito bem. Agora, naquela nossa tradicional conta de conversão de R$ 150 mil em cotas e R$ 300 mil em cotas, naquela sistemática de que nós vendermos um eventual imóvel físico de valor de R$ 150 mil ou negociável por R$ 150 mil e um outro imóvel, ou um imóvel de R$ 300 mil, trazendo esse valor para a aquisição de cotas para esses dois fundos imobiliários, quanto de dividendos nós vamos ter todos os meses. Para o Canip 11, nós vamos ter os R$ 150 mil em cotas, trazendo um montante de R$ 1.611 por mês. Se for R$ 300 mil em cotas, já faço a conta, está aqui R$ 3.222. Para o URPR 11, se nós tivéssemos um imóvel de R$ 150 mil, vendêssemos ele, convertendo em cotas, teríamos uma renda mensal de R$ 2.113. Se fosse R$ 300 mil, já faço a conta para vocês, R$ 4.227, como se fosse um aluguel mensal. Trago estas informações apenas para uma visualização do que é o pagamento mensal para esses dois fundos imobiliários, uma vez que isso deve ser muito bem falado e entendido. Sempre se recomenda uma diversificação de investimentos, no caso dos fundos imobiliários, uma diversificação de cotas. Portanto, não se recomenda pegar todo o seu patrimônio, seja R$ 150 mil, seja R$ 300 mil, e adquirir apenas a cota do Canip 11 ou a cota do URPR 11.
muito prudente fazer a compra de vários fundos imobiliários, uma diversificação extremamente importante para proteger o seu patrimônio. Agora vamos fazer uma visualização em relação ao pagamento de dividendos. A primeira informação que vou trazer para vocês é em relação ao Canip 11. Nós temos este gráfico relacionado ao Canip 11. Deixa eu destacar aqui para que não haja dúvidas. Nós temos este histórico de pagamentos para o Canip 11, pagando atualmente o valor de R$ 1,08. Temos um pagamento recorrente, bastante previsível mês a mês. Já com relação ao Urca Prime Renda, o RPR 11, que nós temos aqui neste gráfico, que eu estou posicionando para a nossa visualização. Deixa eu destacar aqui a respeito de quem estou falando. O RPR 11 tem estes pagamentos mensais. Ele não é muito regular, bastante variável, entretanto nos últimos 4 meses parece que vem com uma previsibilidade, pagando neste momento R$ 1,64 ou um dividend yield de 1,41 nessa posição aqui que estou destacando. Portanto, um ótimo fluxo de pagamento mensal. Agora vamos falar sobre a oportunidade de aquisição para esses dois fundos imobiliários. Primeiramente, nós vamos conversar a respeito do Canip 11, em que eu vou mostrar também um gráfico onde visualizamos como estão as negociações e os preços ao longo do tempo. Como bastante previsível, temos um declínio no valor negociado da cota, no momento em que as pessoas estão fugindo dos fundos imobiliários e migrando para a renda fixa, com o aumento da taxa Selic. Entretanto, nós podemos enxergar isso como uma oportunidade, já que o preço dos fundos está caindo. No caso do Canip 11, que eu vou destacar aqui para que não haja dúvidas a respeito do que eu estou conversando, temos agora ultimamente uma pequena retomada no preço, mas o momento em que estamos gravando, temos uma variação do preço da cota, uma redução de mais de 10%, na casa aqui dos 11%, o que pode significar uma oportunidade de aquisição, de compra para esse fundo imobiliário. Quanto ao URPR 11, nós vamos trazer também aqui o gráfico do como é que estão os preços para esse fundo imobiliário. Posicionado no gráfico, nós temos que o preço negociado das cotas ele se mantém com alguma valorização ou alguma pouca desvalorização, mas alguma valorização para este ano, na casa de 1%. Considerando os últimos 12 meses, 6,76% de queda no valor da cota, o que também significa, neste momento, que pode ser considerado como uma oportunidade de aquisição para o RPR 11. Aqui no RPR 11 eu vou destacar alguns detalhes e eu vou mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui nas operações em carteira um breve resuminho do que são os CRIs que faz parte desta carteira. Uma visualização, a taxa que desses CRIs é quase tudo no IPCA, algum IGPM, estão mostrando aqui onde estão alocados os recursos desse fundo imobiliário. Também vou trazer para vocês nesse slide que o gestor nos apresentou. Nós vamos ter aqui com relação ao indexador desses CRIs. Quase todos eles, uma grande fatia, 88%, está no IPCA, índice de inflação, e os 12% também aqui
no IGPM. Continuando na nossa visualização, eu vou destacar aqui nesse slide, bem aqui posicionado para a nossa leitura, em relação às emissões das cotas, desde a primeira até a quinta emissão, que foi concluído agora em dezembro de 2021. O resultado disso é que no momento são 17 CRIs em 8 estados. Esse aumento de posição de CRIs deste fundo imobiliário ajuda a construir uma segurança para este fundo imobiliário, começando com 5 desde a primeira emissão para os 17 agora. Caso ocorra algum problema com algum desses CRIs, o percentual que vai atingir todo o fundo imobiliário será nesse momento bem menor em relação do que se fosse 5 CRIs, como foi logicamente lá no início das operações do RPR11. Também temos que com as 5 emissões ou as mais 4 emissões de cotas, temos agora um montante de 41 mil cotistas para o RPR11. Isso significa que são mais investidores, considerando as suas negociações, aumento de posição, venda de cotas. Isso traz uma maior liquidez para este fundo imobiliário. Agora nós vamos para o Canip 11, onde nós vamos destacar a seguinte informação. Se nós tínhamos um pouco mais de 41 mil cotistas para o RPR11, aqui para o Canip 11 nós temos 64 mil cotistas, um pouco mais em relação ao Urca Prime. Não é para menos, né? É um fundo imobiliário gigantesco, quase 7 bilhões de reais de patrimônio líquido, né? Nós vamos continuar aqui a nossa imersão nas informações importantes para este fundo imobiliário. Aqui a carteira de ativos, os CRIs, em que vou abaixando aqui a listagem. Olha só quantos, finalmente chegamos ao final, são 93 CRIs, mostrando a dimensão que é este fundo imobiliário. Aqui nós temos algumas posições em outros fundos imobiliários. Ao final aqui nós temos os volumes em caixa, títulos públicos federais, mas destacando são 93 CRIs, o que mostra o quão grande é este fundo imobiliário. Desta forma, pessoal, eu faço a conclusão dessa nossa comparação. Eu espero que estas informações elas sejam relevantes para o seu abastecimento pessoal de informações a respeito desses dois fundos imobiliários, como requisitos importantes para a tomada de decisões. Caso não seja inscrito neste canal, faça sua inscrição. Estamos sempre conversando a respeito de fundos imobiliários. E peço um like, um gostei para este vídeo. E até a nossa próxima conversa.